Ivaneide Tito, assessora contábil do Sind Lojas, e nesse vídeo vamos conversar com o Dr. Sérgio Gala, especialista em medicina ocupacional. Zelar pela saúde do colaborador, mais do que nunca, é uma preocupação dos lojistas. E hoje vamos abordar esta questão do ponto de vista da medicina ocupacional. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade, Dr. Sérgio, de nos conceder essa entrevista. E já vou começar perguntando: como devemos enfrentar esse novo normal diante de tantas mudanças desde a descoberta do primeiro caso de coronavírus no Brasil? Boa tarde, Ivaneide. Boa tarde àqueles que a todos aqueles que estão nos assistindo. Estou voltando aqui pela quarta vez para tratar do assunto do coronavírus e cada vez temos uma novidade, não é? Aliás, estamos todos aprendendo com essa nova situação. Essa vivência com essa pandemia tem trazido alguns detalhes, alguns aspectos totalmente inesperados. Se a gente voltasse a março desse ano, quando a gente fez o primeiro isolamento de 14 dias, nem o mais pessimista nem o mais pessimista poderia imaginar que estaríamos há 5 a 6 meses numa situação como estamos agora. É uma coisa que realmente nos surpreendeu. Eu tenho 48 anos de formado, 46 de medicina ocupacional. Eu me lembro só de ter vivido uma situação tão dramática assim por volta da década de 70, quando nós tivemos uma epidemia violentíssima de meningite. Eu vivenciei aquilo e a minha recordação é muito triste daqueles momentos. Mas, infelizmente, os fatos estão se repetindo agora com o coronavírus. O que existe? Veja bem, o que a gente tem que se preparar é justamente para essa pós-pandemia, porque nós temos a retomada das atividades econômicas, nós temos a volta às aulas, mais cedo ou mais tarde isso vai ter que se dar, e isso tudo provavelmente vai agravar o quadro que nós já estamos vivendo. O que existe de novo? Nós vamos ainda poder conversar durante a nossa palestra, a nossa conversa, mas a doença continua se transmitindo da mesma forma. É através da tosse, do espirro e do próprio falar que você elimina gotículas, essas gotículas entram em contato com as vias respiratórias da outra pessoa ou se depositam nas superfícies. Então, a transmissão continua sendo a mesma, isso não mudou nada. O que a gente tem que continuar prestando atenção nesse novo normal é justamente continuar adotando esse comportamento seguro. O comportamento seguro, e nós vamos ter que adotar isso por muitos meses ainda pela frente, é realmente lavar as mãos. Todo mundo está careca de saber disso, mas vamos repetir. É lavar as mãos com insistência, é o uso do álcool gel, é a máscara cobrindo a face, o nariz e a boca, é o face shield, é o tossir e o espirrar usando o cotovelo ou as mãos, e sempre procurar limpar as superfícies que nos cercam, e isso pode ser feito com álcool a 70 ou qualquer outra substância desinfetante, até uma mistura de hipoclorito de sódio, que é a cândida, na proporção de 1:99. Então, esse novo normal significa que nós vamos ter que continuar adotando o comportamento seguro. Mas o comportamento seguro não se tange unicamente nessa condição de higiene, nesses cuidados pessoais. Os grupos de risco continuam sendo os mesmos. Nós estamos falando que as pessoas que estão sofrendo com mais intensidade essa pandemia é o idoso, é o indivíduo que tem uma doença crônica, tipo diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardiorrespiratórias, e o tabagista. Esses grupos continuam sendo ainda os mais atingidos.
E esse grupo tem que redobrar os cuidados para tentar minimizar o risco que eles têm. Vocês veem que existem certas atitudes que modificam essa situação e outras em que a gente pode administrar essa situação. Isso nós conversamos da primeira vez, ninguém pode mudar a idade, o sexo da pessoa, mas a gente pode modificar alguns hábitos. Por exemplo, o tabagismo, você pode modificar, o sedentarismo, a obesidade, são hábitos modificáveis e que, se você conseguir trabalhar com eles, você vai diminuir em muito o risco de ter um problema. Outros riscos são administráveis. Então, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, aqueles problemas de colesterol, triglicérides, isso tudo é administrável. Quer dizer, a gente tem que pensar, fazendo parte daquele comportamento seguro, passar a se cuidar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cuidado com a nossa saúde. Se você tem um médico de confiança, se você tem uma pessoa de confiança, ele é o teu braço nessa hora. Né? E você tem ainda na sua família, porque muitas pessoas que estão torcendo para que você consiga se corrigir, consiga mudar alguns aspectos da sua vida. O que continua igual, por exemplo, é a forma ainda de caracterização da doença. A doença, depois que você tem... Os sinais são sempre os mesmos, né? A gente às vezes não escolhe isso, mas os sinais são os mesmos. É a tal de febre acima de 37,5, é a tosse, é o espirro, é a coriza, é a dor de garganta. Em alguns casos, a perda do sentido do paladar ou perda do sentido do olfato. Isso são sinais que nos levam a pensar que o indivíduo está vivendo ou está infectado pelo coronavírus, pelo Covid-19. A forma que E cada indivíduo vai ter um sintoma diferente, né, doutor? Sim, isso não é um padrão. Existem pessoas que ainda têm diarreia, outros que têm muita dor no corpo, outros que têm... Mas os sinais clássicos, quase sempre, nos indivíduos sintomáticos, aqueles que estão apresentando algum sinal, a gente pode falar, inclusive, sobre os assintomáticos, indivíduos que contactaram ou que contraíram a doença e não estão apresentando praticamente sinal nenhum. Isso é um fato que a gente tem que ficar atento, e uma forma disso é tentar saber o percentual das pessoas infectadas, isso é através dos exames de um exame de laboratório, que eu já falei no passado, mas posso falar aqui novamente. Mas, então, o critério para você confirmar se o indivíduo está ou não está com o Covid, tá? Ele já teve aqueles sinais, ou teve pelo menos um convívio com alguém que a gente tinha quase que certeza, ou tinha certeza que estava infectado pela doença. Os critérios de confirmação podem ser laboratoriais, nós já discutimos isso na terceira live, né, na terceira palestra, que é justamente aquele exame do PCR-RT, que é a pesquisa pelo cotonete, não é? É onde você vai buscar o material genético do vírus, quer dizer, você confirma que o indivíduo tem o vírus através da cotonetezinha sendo introduzido ou no nariz, ou na orofaringe, na boca. Esse teste, normalmente, ele é feito do 3º ou ao 8º dia do início dos sintomas. Isso significa que, se positivo, o indivíduo tem uma infecção recente. Ele está numa infecção aguda, num processo agudo, num processo extremamente recente. Outra forma da gente confirmar laboratorialmente é o teste sorológico, aquele que, através do exame de sangue, quando a gente vai buscar os anticorpos. Nós já conversamos sobre anticorpos. Anticorpos é a defesa do nosso organismo. É aquilo que aquela nossa defesa, é aquilo que a gente busca em todo o processo de agressão, fazer com que o nosso próprio organismo reaja positivamente, reaja para dominar o problema. E isso acontece com o Covid também. Então, o indivíduo, a partir do 8º dia, mais ou menos, do 7º, 8º dia, até o 10º, a gente já pode fazer a pesquisa através do exame de sangue para ver se o indivíduo está criando anticorpos, que no caso a gente vai chamar de imunoglobulinas. São 2 tipos de imunoglobulinas, uma que primeiro é acionada, que é a tal de IgM, e assim que o indivíduo está extremamente
em contato com esse vírus e com a produção dessa imunoglobulina IgM, esse anticorpo, ele começa a fabricar defesas, que é o tal de IgG, que é uma imunoglobulina, é um anticorpo específico contra esse vírus. Doutor, só para complementar, todos que tiverem contato com o vírus, eles vão criar esses anticorpos? Certamente, a menos que seja um imunossuprimido. Um indivíduo, por exemplo, com uma doença extremamente grave, um câncer ou outra patologia mais grave, que tem essa perda de produção de anticorpos. Esse indivíduo está extremamente prejudicado, ele é um indivíduo extremamente ruim. Isso para ele, qualquer tipo de agressão por parte de vírus ou bactérias, e no caso do Covid, muito mais. Né? Lembra que eu disse a vocês que normalmente, eu, por exemplo, falei do tabagismo, o tabagismo faz com que se diminua muito a produção de anticorpos, viu? Então, quando se pensa em abandonar o hábito, acho que é uma boa hora sobre isso. Mas, finalizando esse passeiozinho, a gente pode falar que, uma vez confirmado, a gente propõe um afastamento, isso é extensivo ao grupo familiar, quer dizer, a gente vai propor o isolamento, e se tiver, isso é extensivo a toda a família, que pode ir até a 14 dias, ou confirmação diagnóstica. Findo esse tempo, a gente tem que dar uma solução para o problema. Provavelmente estudar o retorno ao trabalho. Então, o que existe de mudança, inclusive a gente já está analisando essas imunoglobulinas, isso é uma mudança importante. Nós não conversamos sobre isso na terceira conversa que nós tivemos, nós falamos muito sobre anticorpos, que são células de defesa, sobre essas imunoglobulinas, mas minha maneira de pensar já mudou em relação a isso. E hoje a gente já está avaliando essas imunoglobulinas, o IgM e o IgG, reagente ou não reagente, positivo ou não positivo, como você quiser, já numa outra ótica, fruto dessa convivência que a gente está tendo com a pandemia. Então, a partir da confirmação, a gente tem até 14 dias para dar uma solução para o caso, ou para o seu retorno ao trabalho, ou para o encaminhamento para o auxílio-doença. Então, basicamente, uma pincelada dessa, esse novo normal, norma é um número que se repete, é isso, comportamento seguro e com seus hábitos, com a sua família, com o seu local de trabalho, mas uma preocupação extrema com a sua saúde também. Ótimo. Doutor, mais uma questão, então. Como a medicina ocupacional pode auxiliar o lojista a fazer uma gestão desse risco contra a Covid-19? Olha, quando nós conversamos sobre comportamento seguro, nós falamos em máscara. A máscara é um EPI, um equipamento de proteção individual. Falamos na higienização, isso é a higienização do ambiente das mãos, isso é uma coisa pessoal. Mas a gente já falava, o Face Shield também é um EPI, um equipamento de proteção individual. Mas quando a gente pensa em saúde coletiva, a gente tem que pensar numa proteção coletiva. Então, veja bem que os lojistas têm universos diferentes, quer dizer, eu estou falando para um público extremamente diverso, quer dizer, eu não sei qual é o negócio realmente do indivíduo e como é que ele está estruturado. Mas você tem que começar a cuidar do seu negócio desde a porta. Então, como que a medicina ocupacional pode fazer isso? Pensando no ambiente de trabalho, a gente pode falar em saúde, especificamente do trabalhador, mas você tem que pensar, antes de pensar em saúde, vamos falar da prevenção. Vamos evitar que o indivíduo tenha, não é isso? Então, você já começa, já na porta do seu ambiente, se for possível, colocar aquele tapete sanitizante, que é aquele tapete onde você bebe em cândida e água na proporção de 1 para 99, pode, se quiser, 2 ou 3 para 97, colocar o tapete sanitizante, fazer a barreira sanitária, que é
a medição da temperatura, que se for mais de 37,5, esse indivíduo tem algum problema, que pode ser desde uma gripe, um resfriado, como pode ser a própria infecção, e evitar o acúmulo de pessoas já no acesso. Uma vez dentro do seu ambiente, aí é que a gente tem que começar a pensar de cada caso em caso. Primeira coisa é que os lavatórios sejam equipados com lixeira, com pedal e com toalhas de papel. Colocar dispenser de álcool em gel em diversos segmentos do seu negócio. O seu ambiente de trabalho, você tem que estar distanciado de uma outra pessoa, isso se for um trabalho em que se possa permanecer sentado ou praticamente imóvel, a uma distância de 2 metros do outro. Não é? Normalmente, a gente pensa que para cada pessoa, em 4 metros quadrados, o indivíduo precisa de 4 metros quadrados de espaço de uma para outra pessoa. Propor barreiras, se a distância tiver que ser diminuída pelo próprio condição do negócio, você tem que propor barreiras, que pode ser desde um vidro, desde aqueles filtros de policarbonato, para evitar que gotículas de saliva atinjam o teu colaborador ou o teu cliente, não é isso? Demarcar o chão com o espaço em que as pessoas devem se posicionar, provocar uma ventilação a melhor possível. Você tem que ventilar naturalmente o máximo possível. E se você tiver somente dependendo do ar-condicionado, que esses filtros sejam periodicamente limpos, não é? Então, se você tem que pensar no horário de refeição do seu pessoal, dividir o teu pessoal em horários diferentes, então o acesso ao refeitório ou à copa tem que ser em horários diferentes. O local de trabalho tem que ser higienizado antes, durante e depois. Isso pode ser feito com álcool em gel ou com água sanitária. O piso tem que ser higienizado o máximo de vezes possível. Isso depende do fluxo de pessoas. Então, isso quando você pensa em saúde coletiva. Agora, você tem todo um papel do médico do trabalho em fazer com que o teu funcionário realmente tenha condição de estar ali trabalhando. Então, você se lembra que quando a gente falou de grupos de risco, eu falei em idosos, a lei prevê que pessoas com mais de 60 anos ou portadores de doenças crônicas teriam que ser analisadas pelo médico do trabalho para ver se é possível fazer o home office. Se não for possível o home office, se tentar alguma condição de trabalho em que você preserve a integridade dele, tá certo? E se isso for impossível, você vai ter que sugerir que ele fique em casa. E, infelizmente, esse custo vai ter que ser administrado pelo empregador. Então, a função do médico do trabalho, ele realmente, eu da medicina ocupacional, é primeiro colocar o teu funcionário em condição. Ele tem que ficar aonde? Vai ficar em casa, vai ficar numa condição de trabalho excelente, vai ser possível isso? Como é que é o local de trabalho? Tá? Chamar a atenção que para que aquele indivíduo que tinha o diabetes, que tinha a hipertensão, que ele esteja tomando os devidos cuidados com a saúde dele. Não é? O médico do trabalho ainda ele tem essa função, a medicina ocupacional, de homologar os atestados. Os atestados estão chegando, são pessoas, são colaboradores em que provavelmente a gente nem viu e provavelmente só vai ter acesso ao atestado durante um certo tempo. Então, nós temos que saber que destino dar a esse atestado e depois de homologar o afastamento, temos que cuidar do retorno dele ao trabalho. Então, a gestão que a medicina ocupacional pode fazer para o nosso cliente, para o nosso lojista, realmente é essa. Então, de maneira geral, é a gente se preocupar o máximo com o tal de comportamento seguro, sugerir o máximo que o indivíduo se cuide e que o local de trabalho seja que tenha todas as barreiras possíveis, que tenha todas as condições possíveis para que a gente tenha uma condição segura de trabalho. Doutor, e é importante mencionar que todos esses cuidados que o senhor bem descreveu, eles não serão adotados pelos
indivíduos somente na empresa, e sim no âmbito residencial, ao se deslocar para um local externo, seja uma farmácia ou um supermercado, correto? A consciência tem que ser coletiva, né? A preocupação não é do lojista exclusivamente, nem do empregado, do colaborador individualmente. A consciência tem que ser coletiva. Esse novo normal é coletivo, gente. A gente vai ter que conviver com isso durante meses, até a chegada de uma vacina ou até que a gente consiga atingir um determinado número de casos que grande parte da população comece a se comportar como imune, mas esteja como imunizada. Através do quê? De anticorpos, não é? Mas a gente tem, até esse dia chegar, e pode demorar um tempão, a gente tem que continuar com esse tipo de comportamento, não é? Em todos os locais. Então, a obrigação é do farmacêutico, do dono do supermercado, e é dele. Não é? E lembrar que os jovens, embora não estejam no principal grupo de risco, são os principais transmissores da Covid-19 para o pessoal de grupo de risco. Quer dizer, o pessoal não pode esquecer, por ser jovem, que ele está imune, que ele é um super-homem, que ele passou por tudo. Então, a conduta dele tem que ser realmente compatível com o estado que nós estamos vivendo. Né? Lembrando que ele tem um pai, uma avó, um tio, uma tia, um sogro, enfim, ele pode levar um problema sério para parte da família dele. Né? Ótimo, doutor. Doutor Sérgio, outra pergunta frequente que recebemos aqui no Cindy Lojas São Paulo é em relação à CAT. Afinal, é preciso emitir CAT para a Covid-19? Não. Isso aí ainda houve uma confusão danada que a gente teve a oportunidade de, inclusive, conversar com o departamento jurídico aqui do Cindy Lojas, quando houve uma medida provisória em que sugeria que a Covid, ou que a pandemia seria considerada como doença do trabalho e nem exigiria a condição de nexo causal. Eu vou explicar o que é isso. Que isso seria admitido como uma doença do trabalho sem a exigência do tal de nexo causal. Um absurdo isso, porque eles falaram que com isso o indivíduo teria todas as garantias que o acidente do trabalho dá e assim por diante. Bom, a tal de CAT significa comunicação de acidente do trabalho. Quando você faz a comunicação do acidente do trabalho? Em três condições possíveis. No acidente típico, tá? O acidente típico, na doença do trabalho e na doença profissional. Essas três condições exigem esse documento chamado CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que, inclusive, tem que ser assinado por duas testemunhas. Por quê? Porque, a partir do momento que você preenche esse documento, realmente, o indivíduo passa a ter alguns, não vou dizer privilégios, mas passa a ter algumas garantias que um outro tipo de situação não daria. Mas você precisa de duas testemunhas que jurem por Deus que aquilo lá é uma verdade, certo? Bom, acidente típico vou falar em palavras simples, é o indivíduo que cai dentro da obra, de casa, que sofre um acidente dentro de casa, dentro do emprego ou dentro da obra, ou esteja a serviço da empresa e sofre um acidente, isso é um acidente típico. O que é doença profissional? Doença profissional é aquela inerente à profissão. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro para que não haja dúvida. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que digite o tempo todo no computador. Então, ele é um indivíduo que faz uso da informática direto, ele é um técnico de informática, ou mesmo esse pessoal de call center, que vive direto no computador. Se ele passa a ter uma tendinite, aquela famosa LER, dor do carpo, etc., essa tendinite
para esse operador, é uma doença profissional, é uma doença inerente àquela profissão. Se espera que ele tenha algum problema se não tomar os cuidados. Agora, você imagine eu sou médico. Na minha condição de médico, eu não preciso fazer uso direto do computador ou da informática. Mas eu, por uma condição especial, eu digito muito tempo e acabo tendo uma LER, uma DORT, uma tendinite de punho, por exemplo. Isso, para mim, não é uma doença profissional, e passaria a ser uma doença do trabalho. Então, o que é uma doença do trabalho? Doença do trabalho é aquela que se adquire devido a uma condição especial de trabalho. Então, veja bem, a CAT é emitida nessas três condições, ou numa doença profissional, inerente a uma profissão, ou uma doença do trabalho, quer dizer, eu adquiri porque, excepcionalmente, eu trabalhei numa condição que me levou aqui, e o acidente típico, como eu disse a vocês. No caso da CAT, e graças a Deus, essa medida provisória que foi sugerida pelo Supremo, ela caducou agora em julho. Então, ela não tem mais validade nenhuma, eu nem precisaria ficar discutindo isso tudo. Mas a CAT ela só teria necessidade de ser emitida se, por exemplo, o indivíduo trabalha num hospital. Quer dizer, uma CAT de um coronavírus, um Covid-19, para um médico, para uma enfermeira, para um técnico de laboratório que está trabalhando diretamente com a doença, se ele tiver a doença, isso passa a ser uma doença profissional com emissão de CAT. No caso do lojista, eu acho impossível que algum funcionário dele trabalhe numa condição que pudesse levar a Covid. Veja bem, o fato dele ter um outro funcionário que teve Covid não quer dizer nada. Estou falando que doença do trabalho é adquirida por uma condição especial de trabalho. Então, ele não atende o lojista ou o associado nosso, de maneira geral, ele não trabalha diretamente com a doença, ele não trabalha com a população que vem para se consultar, que está infectada, ou que vai fazer exame de laboratório, ou com material contaminado. Quer dizer, não há a menor razão de emissão de CAT. E lembra, aliás, essa portaria dizia que não precisaria nem de... Bom, uma coisa importante, no caso da doença do trabalho, além dessa condição especial de trabalho que levou àquela patologia, que não era esperado para aquela população, é necessário fazer o tal de nexo causal. Quer dizer, um médico vai para fazer a CAT precisa estabelecer um nexo que aquilo realmente aconteceu naquele ambiente de trabalho devido às condições de trabalho. Tá? Completamente diferente de você, infelizmente, você tem um funcionário e pode ser que ele tenha contaminado um ou outro. Pode ser, mas não foi por uma condição especial de trabalho, né? Então, nesse caso, não é devido, a menos que o indivíduo seja dono de um laboratório, seja dono de uma clínica, seja dono de um hospital, em que se trabalha, em que o risco de contágio da doença é inerente àquela profissão. Tá bom? Não sei se ficou claro, acho que eu acabei até falando demais. Mas Sim. é por aí mesmo, né? Não tem que emitir CAT nenhuma. Tem que Sim. emitir CAT nenhuma. Muito esclarecedor, doutor. Assim, todos ficam cientes da importância, né, de só emitir a CAT realmente quando for necessário e devido. Só uma coisa, só para complementar, já que eu falei demais. Tudo isso que eu te falei a respeito de CAT, doença profissional, doença do trabalho e acidente típico, isso está na Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 8213 de 1991. Estou falando de 1991. Então, está claramente documentado na Lei Orgânica da Previdência Social, desde 1991. E na própria lei orgânica da Previdência Social, existe um parágrafo dizendo o seguinte, um artigo dizendo o seguinte, que em situações endêmicas, você não pode caracterizar como doença do trabalho, então você imagina, que em áreas endêmicas, tá, não pode ser caracterizado como doença ocupacional, essa doença do trabalho, não doença ocupacional.
Doença ocupacional é outra coisa, eu falo daqui a pouco. Não pode ser considerada doença do trabalho, tá? A menos que você consiga provar o nexo causal. Então, se você está vivendo uma endemia, e nós não estamos nem falando de endemia, estamos falando de pandemia, você só poderia considerar como doença do trabalho após estabelecer nexo causal. Tá? Fora essa condição, não. Isso já está provado, já existe legislação a respeito disso. Eu usei agora, por uma questão de, sei lá, eu falei doença ocupacional. Quando você não quiser falar nem em doença do trabalho, nem em doença profissional, quando quiser jogar assim, colocar numa zona cinza, eu usaria o termo ocupacional, doença ocupacional. Quando eu falo doença ocupacional, não estou me referindo, não posso garantir nem que não é, nem que é uma, nem que é do trabalho, nem que é profissional. A gente procura, inclusive, não usar esse termo agora no momento tão sério. A gente só está falando agora dessas situações que conversamos, não é isso? Bom? Ótimo, doutor. Então, eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui, agradeço ao doutor Sérgio Galo pelas informações e caso alguém tenha alguma dúvida, entre no site do Cindy Lojas e fale com a gente. Estamos à disposição.